O estudo sobre a geração de resíduos sólidos gerado em laboratórios de microbiologia através do uso de placas de Petri descartáveis, é isso? Isso, aham. Se você quiser compartilhar o seu material e iniciar a apresentação, fique à vontade. Já tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Está aparecendo. Eu posso começar? Marcelo, teu microfone está desligado. Desculpe. O teu microfone, Débora, está um pouco baixo. Tem como aumentar um pouquinho? Vou colocar mais perto, assim. Tá bom. Melhora? Melhora, melhora, melhora. Eu posso iniciar? Pode iniciar. Pode iniciar, por favor. Boa tarde. Então, eu sou a Débora. Eu sou pós-doc aqui do curso do PPG de Engenharia Civil da Unicinos. E eu vou apresentar um trabalho, ele é bem sucinto, ele está em fase ainda de início, né? E é sobre o estudo da geração, então, de resíduos sólidos em laboratório de microbiologia. Os outros coautores, então, são a Isabela, a Emanuele, a Fernanda, Feliciane, a professora Galba, o professor Carlos. E é em parceria também com a Universidade Católica de Pernambuco, a Unicamp. Bom, então, o Nucmate, né, ele vem há 20 anos, então, incentivando os seus alunos e pesquisadores a sempre quando for fazer uma pesquisa, pensar também uma forma de tratar ou mitigar os resíduos que forem gerados durante essa pesquisa. Então, a gente vem fazendo isso. Eu fiz trabalhos no meu mestrado e no doutorado também, não fazendo da parte da principal pesquisa, no caso, não a principal pesquisa, mas durante a pesquisa, o que foi desenvolvendo de resíduos, de efluentes, a gente foi tentando tratar. E os laboratórios de microbiologia, eles têm uma gama de métodos microbiológicos, né? Eles fazem para identificar, monitorar e analisar as amostras. E, e dá uma diferença, há uma geração de diferentes tipos de resíduos, não só sólidos, né? Eu coloquei exemplos aqui de resíduos sólidos, mas também tem os efluentes. E a placa de Petri, que ela é usada para o plaqueamento de bactérias ou fungos, para fazer o monitoramento, é um desses resíduos que pode ser gerado. A placa de Petri, ela pode ser usada descartável, que é de poliestireno, ou a de vidro, que é reutilizada. Então, a gente pensou, né, em aplicar a produção mais limpa, no nível 1, né, que é a redução na fonte. Com isso, tendo a redução de resíduos sólidos e também contribuindo para a minimização da exploração e beneficiamento da matéria-prima. A norma, a BNT 11.257/1990, ela fala que as placas de Petri, elas precisam ser esterilizadas mesmo que forem descartadas. Então, se eu for, ambas elas precisam ser descartadas, ser esterilizadas, mesmo a que vai ser descartada. Então, elas utilizam o mesmo consumo de energia. Elas podem ser esterilizadas em estufa
ou autoclave, né, em estufa a 160 graus durante 2 horas, ou a 180 durante 1 hora, ou em autoclave, que é a 121 graus, né, a pressão de 15 psi, por 20 minutos, seguida de estufa depois. Então, qual foi o objetivo do trabalho? O trabalho busca realizar um estudo amostral, né, sobre a geração do resíduos sólidos durante a prática laboratorial, né, utilizando a placa de Petri e a placa de Petri descartável e a placa de Petri de vidro, né. Então, a gente vê como o nível 1, a redução na fonte, que é a modificação do produto, para análises laboratoriais, usando placas de Petri reutilizáveis, né. A metodologia, não foi feita nenhuma prática, né, a gente fez o acompanhamento de uma prática, de um processo biológico, biotecnológico. Esse processo, ele foi realizado pelas colegas que são coautoras em outro momento, né, durante a pesquisa delas, e a gente observou durante esse, processo biotecnológico, que poderia haver muita geração de resíduos, né. Nós utilizamos as de vidro, né, mas se fosse usado, que seria uma opção, né, usar a descartável, então ia ter uma geração muito grande de resíduo. Então por isso, que a gente resolveu fazer o trabalho. Vai ser isso, como eu falei, tá bem no início, né, mas outros resíduos também vão ser quantificados, né, inclusive o efluente também. Aqui é só uma imagem para mostrar uma determinação de viabilidade celular, né, através do plaqueamento, e para mostrar que ele tem que ser diluído, ali está aparecendo, diluído em 6 vezes, né. Então para cada amostra, tem a réplica e tem a diluição, né. E esses tratamentos geralmente são feitos com monitoramento, né, são feitos durante 30 dias com monitoramento. Então, parte dos resultados, né, só o que a gente viu até agora. Então, como a gente observou, então, um tratamento de 30 dias. Esse tratamento, ele foi monitorado a cada 5 dias, com réplicas, com 3 réplicas, e cada réplica 6 diluições, né, 3 réplicas e 6 diluições. Então, totalizando para cada amostra, a cada dia 18, né. Então, se a gente fosse utilizar, tem uma imagenzinha bem simples ali, se a gente fosse utilizar, então, as placas descartáveis, né, a gente ia utilizar 126 placas de Petri e as de vidro utiliza 18. Essas placas, elas têm de diversos volumes e tamanhos, né, mas sendo a mais comum e versátil, a de 90 por 15 milímetros, né. A gente procurou na literatura que ela tem entre 10 e 30 gramas, 10 a 30. Então, contabilizando, se fosse aquelas 126 placas, a gente teria ali de 4.000 a 10.000 gramas desse material que seria descartado. Então, aplicando a produção mais limpa, né, com a troca da placa de Petri descartável pela placa de Petri de vidro, tem uma, como eu havia falado anteriormente, contribui, né, para a redução dos resíduos sólidos, para a minimização da exploração e o beneficiamento da matéria-prima, sendo que dados de 2020 mostraram que no mercado global do poliestireno, que é feita descartável, placa de Petri descartável, era de 18,6 milhões de toneladas. E a previsão agora para 2025 é de 20,8 milhões de toneladas. As conclusões, então, né, é importante ressaltar que a gente acompanhou apenas um experimento, né, com duração de 30 dias, em um único laboratório, né. De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em 2023, haviam 1.407 laboratórios de ensaio e análise, somente os acreditados, no Brasil, o que sugere que o descarte de material oriundos das análises de placas de Petri, ele pode vir a ser bem significativo e requerer estudos mais aprofundados. E um outro fator relevante também a ser considerado é o custo financeiro e ambiental das substituições das placas de vidro pelas descartáveis, que apesar que a placa de descartável ela ser bem menor, bem
considerando com a de vidro, ela é menos de R$ 1, e as de vidro estão entre R$ 9 a R$ 23. As mesmas, elas geram passivas empresas após o uso com descarte e disposição final do resíduo da placa descartável gerada. Essas são as referências. Muito obrigada. Marcelo, teu microfone está desligado. Desculpe. Obrigado, Débora, pela apresentação, né? Foi um belo trabalho aí apresentado por você. Abro para os demais membros aí da mesa, se tiverem perguntas para a Débora, pelo trabalho apresentado. Boa tarde, Débora. Parabéns pela apresentação do trabalho, pelo desenvolvimento. Eu tenho uma dúvida. Ali no teu objetivo não me pareceu muito claro se o levantamento é de placas descartáveis ou placas de vidro. Tu vai fazer um comparativo, seria isso? Isso. É um trabalho bem no início, né? A gente fez essa parte assim só de acompanhamento agora, mas foi o acompanhamento de um processo do laboratório, né? Um processo, e a comparação que se fosse utilizando as placas de Petri de vidro ou utilizando as placas de Petri descartáveis. É uma comparação dos dois. Mas não foi nada feito em análise, no caso, né? Foi tudo acompanhamento só. Sim. Uma sugestão seria deixar mais claro isso no objetivo das comparação das plásticas com as de vidro, né? Sim. E parabéns pelo desenvolvimento do trabalho. Obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta para a Débora? Agradeço aí a participação. Débora, muito obrigado pelo trabalho. E o passar para o próximo trabalho, então, que é a reciclagem de membranas de osmose inversa no fim da vida útil para aplicação em processos de osmose direta, da Luciana Alencar Cerqueira. Isso. Posso compartilhar? Por favor. Só peço desculpas, a Débora também, eu acabei não comentando antes no início da sala, né, o tempo que a gente tem estimado aí de apresentação em torno de 10 minutos, com mais um tempo aí em torno de 5 minutos para as perguntas. Embora a gente tenha menos trabalhos nessa sala, né, a gente tem até para aproveitar o tempo ali, não temos uma urgência de fechamento. Está aparecendo? Sim, Luciano, está aparecendo. Pode começar. Certo. Bom, eu vou tentar ligar a câmera, mas talvez a internet possa ficar um pouco lenta. Caso, se for possível, depois eu posso desligar. Vamos lá. Bom, boa tarde. Eu me chamo Luciana Alencar. Sou mestranda aqui na UFBA, no mestrado de Meio Ambiente, Águas e Saneamento, né, na Universidade Federal da Bahia. E hoje eu vou apresentar o meu trabalho, né, o nosso trabalho, a reciclagem de membranas de osmose inversa no fim da vida útil para aplicação em processos de osmose direta. Então, temos aí como coautores o Kaique Mercedes, o Jânio Paim, Cecília Batista, João Vitor Correia e sob a orientação da professora Gemi Marcanjo. Bom, entre processos de separação por membranas, a gente pode destacar os processos de osmose inversa, né, pela sua alta capacidade de retenção de partículas
né? Contudo, essas membranas elas têm durabilidade aí de 5 a 7 anos a partir da aplicação de protocolos de limpeza, né? E quando esses protocolos de limpeza não são mais eficientes, então essas membranas elas são destinadas a aterros sanitários, né? Então, pensando num outro processo de separação por membrana, que é o processo de osmose direta, ele pode ser comparado ao processo de osmose inversa em relação à retenção de partículas, né? E é um processo que ele funciona pelo gradiente de concentração, né? Pela diferença aí da concentração entre a solução osmótica e a solução de alimentação. Ele se destaca também pelo menor consumo de energia e a formação de incrustações ela é um pouco mais demorada, justamente pela ausência da inserção da pressão hidráulica, né? Então, a gente vê a oportunidade aí de pegar essas membranas de osmose inversa que seriam destinadas a aterro sanitário, aplicar um processo de reciclagem nelas para ser utilizada no processo de osmose direta. Então, esse processo de reciclagem ele é realizado pela limpeza química, né, por processos oxidativos, e esses processos oxidativos eles são mensurados a partir de uma dose de contato, ou seja, qual a concentração desse agente oxidante vai estar em contato com a membrana por quanto tempo, né? Então, a gente tem a dose de contato aí estimada em partes por milhões por hora. Entre os parâmetros de teste, eu destaco o fluxo de permeado, né, que é justamente a porção de água, né, que é permeada pela membrana em um determinado tempo, partindo da solução de alimentação para a solução osmótica. E o fluxo inverso de soluto, que é justamente o quanto de soluto é passado da solução osmótica, permeado da solução osmótica, para a solução de alimentação. Bom, entre os objetivos do trabalho, né, nós iremos avaliar a reciclagem de membranas de osmose inversa no fim da vida útil para aplicação nos processos de osmose direta, visando então a valorização de materiais. Esse trabalho ele está alinhado com a 4 ODS da ONU, né, e dialoga, né, com a metodologia, né, de reciclagem interna e externa da produção mais limpa, aplicando na substituição de matéria-prima em outro processo. Bom, entre os processos de reciclagem, como foi dito, foi realizada o contato da membrana com o agente oxidante, né, em uma concentração fixa do hipoclorito de sódio, que foi o agente utilizado, e variando, então, o tempo de exposição, entre meia hora de 1 até 5 horas. E também foi produzida uma membrana, que é essa MR7, né, que adicionado, além do processo oxidativo, foi feito o processo de limpeza, né, segundo uma metodologia que foi de Paula, 2017. Mantendo, no caso, a mesma concentração de cloro das demais membranas produzidas. Bom, entre a escala de bancada, né, está aí representada graficamente por esse sistema, onde é possível ver um módulo de membrana aí ao centro, posicionado, ele é de acrílico, e de um lado, ao lado esquerdo, tem a solução de alimentação, e ao lado direito a solução osmótica. Padronizou-se, então, a solução osmótica sendo de cloreto de sódio, a 2 mol, e a temperatura ambiente, a membrana foi posicionada com a camada ativa voltada para a solução de alimentação. Também foi monitorado essa variação da massa da solução osmótica, posicionando uma balança embaixo do recipiente. Então, para comparativo dos testes, né, dessas membranas recicladas, foi feito testes também, replicando todos esses padrões, né, para as membranas de osmose direta, uma membrana nova, no caso, uma membrana de osmose inversa, que foi utilizada também para reciclagem, mas sem tratamento, e uma membrana que foi produzida de acordo com a metodologia de Paula, que foi objetivando uma membrana de ultrafiltração, e nós replicamos elas e aplicamos no processo de osmose direta.
Apresentando os resultados, então, nosso fluxo de permeado foi obtido, né, com a variação da massa, como já foi falado, e o fluxo inverso dissoluto com a variação da condutividade na solução de alimentação. Então, em relação ao desempenho dos testes das membranas recicladas, a gente destaca aí que todas as membranas produzidas tiveram desempenho melhor do que uma membrana nova de osmose direta, porque, na verdade, teve um fluxo de permeado menor, né, do que o esperado para uma membrana de osmose direta. Porém, em relação à membrana sem tratamento de processos oxidativos e limpeza, nós obtivemos uma membrana com fluxo de permeado mais alto. Em relação ao desempenho das membranas de fluxo inverso, a MR2 também se destacou com esse fluxo inverso menor, né, bastante, em relação à membrana nova de osmose direta, demonstrando, então, melhor desempenho também entre as membranas recicladas. É importante observar que a MR2 e a MR7 tiveram a mesma dose de contato, ficaram expostas ao mesmo tempo ao agente oxidante. Porém, a MR7, ela passou por um processo de limpeza, então pode-se configurar que o processo de limpeza talvez não tenha sido tão representativo para o desempenho da membrana. Então, entre os resultados reportados para a literatura, foi observado que a membrana produzida seguindo a metodologia de Di Paula neste trabalho obteve um fluxo de permeado negativo, como é possível ver, de menos 6,39, e para a metodologia de Contreras e colaboradores de 2021, houve um fluxo de permeado aí acima do que aos encontrados nos nossos trabalhos. Embora a análise desses resultados demonstrem que o aumento da dose de contato aumenta o fluxo de permeado, analisando aqui, então, os nossos resultados, a gente vê justamente o contrário, né? Onde a gente percebe o aumento, né, do fluxo de permeado aumento da dose de contato, perdão, entre as membranas, a gente vê a redução justamente no fluxo de permeado. Então, a gente observa que a degradação excessiva da membrana, né, com o aumento da dose de contato e a limpeza, permite maior passagem de soluto da água e de água da solução osmótica para a solução de alimentação, reduzindo assim o volume final da solução e, consequentemente, o fluxo de permeado. Como conclusão, a reciclagem de membranas de osmose inversa no fim da vida útil para a osmose direta é uma alternativa sustentável para a redução de custos operacionais a partir do reaproveitamento desses materiais que seriam destinados, né, para aterro sanitário. Entretanto, é necessário otimizar os procedimentos para melhores resultados, né? Avaliar a dose de contato, tempo de exposição, para a gente chegar a resultados mais próximos do fluxo de permeado do que seria de uma membrana nova, sem ser necessária a utilização de uma maior quantidade de agente oxidante. Aqui eu deixo as referências. Um agradecimento ao CNPq, CAPES e FAPESB e ao governo do estado. Deixo os contatos e da minha orientadora. Obrigada. Muito obrigado, Luciano, pelo trabalho. Excelente apresentação. E deixo aberto aí aos presentes na mesa aí, se quiserem fazer alguma pergunta para o Luciano. Parabéns, Luciano, pela apresentação do trabalho e pelo desenvolvimento dele. Eu achei que ele está bem didático, está tranquilo de ler. Eu só tenho uma sugestão, lá no teu slide 2 tem uma figura com textos. Cuida quando tu colocar essas figuras com texto para ficar mais legível, porque senão a gente não consegue ler durante a apresentação. De restante, eu acho que está tudo muito bom. Parabéns. Obrigada. Ok, pessoal. Se não há perguntas, podemos passar para o terceiro trabalho, que é o trabalho sobre
produção de cerâmica a partir do aproveitamento de lodo de esgoto, utilizando um modelo de dinâmica de sistemas do Leonardo Santos. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, estamos, Leonardo. Estão conseguindo ver a apresentação? Aham. Boa tarde, então, gente. Meu nome é Leonardo Sarno, eu sou estudante de graduação de Engenharia Sanitária e Ambiental e vim aqui, sou também pesquisador do projeto de pesquisa, ou do grupo de pesquisa Teclim, Tecnologias Limpas, e vim aqui apresentar o meu trabalho, que é a produção de cerâmica a partir do aproveitamento de lodo de esgoto, utilizando um modelo de dinâmica de sistemas. O tratamento de esgoto é importantíssimo, né, para mitigar impactos ambientais relacionados ao esgoto doméstico, né, removendo os poluentes dessas águas residuárias. E com o crescimento populacional, a produção de lodo de esgoto vem em constante ascensão, resultando cada vez mais. Na verdade, a produção de esgoto doméstico vem resultando cada vez mais a geração de subprodutos. E o subproduto mais representativo é o lodo de esgoto. E esse lodo de esgoto acarreta custos operacionais para as concessionárias de saneamento, né? Segundo essa literatura, chegam a somar de 20% a 60% das despesas operacionais. E a destinação mais praticada no Brasil é a disposição final em aterros sanitários, ou então, né, em alguns casos, em lixões que não têm controle nenhum ambiental. Este trabalho tem como objetivo avaliar as oportunidades de simbiose industrial entre o setor saneamento e a indústria ceramista no município de Vitória da Conquista, né? A gente tem um exemplo aí de uma foto bem conhecida de Kalundborg, na Dinamarca, que é a relação de simbiose entre diversos setores diferentes industriais, trocando energia, materiais, água. E esse trabalho se classifica no nível 3 de P mais L, que seria a recuperação de material no tratamento de resíduos. A metodologia foi feita em 5 etapas: a revisão bibliográfica, a caracterização da área de estudo, análise da produção de lodo de esgoto em Vitória da Conquista, análise do potencial de produção de tijolos cerâmicos a partir do lodo de esgoto e a prospecção de empresas com potencial aproveitamento do lodo de esgoto. Na primeira etapa, foi utilizado o método Pronounce para busca e seleção de artigos na plataforma Web of Science, que se desdobrou em 3 fases. Primeiro foi a busca mesmo a partir das strings, que estão aí embaixo, né, para o entendimento da simbiose industrial foi utilizado Industrial Symbiosis or Industrial Ecology. E para o entendimento, né, da incorporação do lodo de esgoto na cerâmica foi utilizado o Sewage Sludge com o operador booleano AND, vem aqui, acompanhado de ceramic, or clay or brick production, né? Cerâmica ou argila ou produção de tijolos. Na segunda fase foi feita a leitura apenas de títulos e resumos, para que na terceira fase possa ser selecionados os artigos realmente alinhados com o objetivo da pesquisa. Na segunda etapa metodológica foi feita a caracterização da área de estudo a partir de documentos da Embasa, relatório da Embasa de 2021, e foi visto que a EST de Vitória da Conquista atende 256 mil habitantes. Ela é composta por gestores anaeróbios do tipo ASB, possui um sistema de lodos ativados. Ela é operada com a vazão de 331,83 litros por segundo. Na fase sólida são utilizados 2 adensadores e uma centrífuga, e o mais importante para o estudo é que no processo de tratamento são gerados 5.860 kg por dia de sólidos suspensos. Isso é equivalente a 2.139 toneladas por ano de lodo de esgoto. Na terceira etapa, foi coletado dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o SNIS, de 2010 a 2022, da população urbana atendida com esgotamento sanitário, da população atendida pelo tratamento de esgoto, que foi calculado a partir do índice de tratamento de esgoto multiplicado pela população atendida do esgotamento sanitário, e também foi feito o cálculo, a partir desses dados, da produção anual de lodo de esgoto na ET de Vitória da Conquista, né? A partir da taxa de produção per capita de lodo de esgoto e da população atendida pelo tratamento de esgoto.
E aí, com isso, tá aqui os cálculos feitos. A potencial quantidade de tijolos produzidos foi feita a partir do lodo de esgoto produzido dividido pela multiplicação daquela taxa da taxa de substituição de argila por lodo com o peso do tijolo. Esses dois aqui, na verdade, foram obtidos na literatura. E aí, com isso, foi utilizado o software de dinâmica de sistemas, o Vinci PLE, para ser feito um diagrama. Esse diagrama aqui, cada taxa dessa influencia, né, num produto, que seria o potencial quantidade de tijolos produzidos, e aí vocês podem ver, né, que a população urbana atendida pelos esgotamentos sanitários é multiplicada pelo índice de esgoto, resultando na população atendida pelo tratamento de esgoto, e assim influenciando na produção anual de lodo de esgoto, influenciando na potencial quantidade, né, de tijolos a serem produzidos. E na última etapa metodológica foi feita uma prospecção de empresas com potencial aproveitamento desse lodo de esgoto. Essa prospecção foi feita a partir dos dados da FIEB, né, da Federação de Indústrias do Estado da Bahia, e da ANVIC, Associação das Indústrias de Vitória Conquista, e foram classificados a partir de 2 quinais relacionados à fabricação de produtos cerâmicos, né? Que o primeiro foi o KINAI 2342-7, que é a fabricação de produtos cerâmicos não refratários para uso estrutural na construção, e o KINAI 2349-4, que é a fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente. Passando para os resultados, o lodo de esgoto possui uma composição mineralógica parecida com a argila, né? Ele possui óxidos como óxido de ferro, alumínio, óxido de ferro, óxido de alumínio e o dióxido de silício, que são características que conferem propriedades mecânicas e de resistência ao material. Aí foi visto na literatura que os tijolos incorporados com lodo atingem a resistência mecânica similar ao tijolo convencional se ele for sinterizado a uma temperatura de 1.100 graus Celsius. E de acordo com Liu, a incorporação de lodo em proporções de 20% não introduz alterações significativas no produto final. E também em outra literatura foi visto que se esse tijolo tiver uma incorporação de 30% de peso de lodo na massa de argila, a compressão máxima foi atingida de 14,5 megapascais, e assim atendendo à norma da BNT-NBR, né, que confere a resistência mínima à compressão para tijolos cerâmicos. A partir daquele diagrama feito pelo Vinci, foi obtido esse gráfico de produção anual de lodo de esgoto na EST de Vitória Conquista. E foi visto, né, que em 2016 essa produção atingiu um platô que chegou até 2019 e voltou a cair, né? Segundo dados do SNIS, esse platô foi resultado da universalização do esgotamento sanitário em Vitória da Conquista, que ao longo do tempo a população foi crescendo e o esgotamento sanitário não foi aumentado, e aí voltou a cair essa produção de lodo de esgoto. Também foi feito o gráfico da potencial quantidade de tijolos produzidos, né? Se esse lodo de esgoto fosse utilizado para a produção de tijolos, poderiam ser feitos, né, de 2 a 4 milhões de unidades de tijolos cerâmicos mais sustentáveis. Em relação à questão ambiental, o lodo de esgoto contribuiria para uma produção média de 1.600 tijolos cerâmicos. E o lodo de esgoto em 2022, apenas em 2022, contribuiria para 314 mil tijolos produzidos por mês, né? Isso significando uma resiliência entre o setor saneamento industrial, né? Promovendo a simbiose industrial com esse fluxo constante de material. Em 2022, segundo a Agência Nacional de Mineração, 13 mil toneladas de argila foram extraídas em Vitória da Conquista. Com a utilização do lodo de esgoto, 15% dessa argila seria poupada, né? Significando uma maior vida útil às jazidas de argila. Em questão aos gases de efeito estufa, na literatura foi vista que o lodo de esgoto emite cerca de 1,56 kg de CO2 equivalente por quilo de lodo. E a partir disso, né, em 2022, com o lodo gerado, e se fosse utilizado na cerâmica, seria evitado 3.360 toneladas de CO2, né? O lodo de esgoto, na verdade, ele emite CO2 a partir da decomposição, né, em aterros.
E aí, o resultado da prospecção de potenciais parceiros para formar essa sinergia com o setor saneamento resultou em 444 empreendimentos na região de Vitória da Conquista, Bahia. Apenas 2 foram identificados como indústrias cerâmicas, que foi se classificou no KNAI de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para construção, e o outro se classificou no outro KNAI, que foi de fabricação de produtos cerâmicos não refratários. Concluindo, o lodo de esgoto se mostrou um material promissor para a utilização na fabricação de tijolos cerâmicos mais sustentáveis, e também uma opção interessante, né, para reduzir os impactos ambientais, os custos operacionais da concessionária, saneamento, e também promover o desenvolvimento econômico da região. Queria agradecer ao CNPq pelo apoio à pesquisa, à Rede de Tecnologias Limpas, Teclim, da UFBA, e a Embasa pelo fornecimento dos dados utilizados na pesquisa. Estão algumas referências. Obrigado. Ok, Leonardo, muito obrigado aí pela tua apresentação, bastante elucidante, clara aí. Deixo aberto aí a perguntas dos colegas da sala. Boa tarde, Leonardo. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida. Lá no início, eu vi que tu tem um percentual de 25% de inserção do lodo na cerâmica. Seria isso? Isso, esse dado é obtido a partir da literatura, esse aqui, né? 25%, né? Isso, era isso que eu ia te perguntar, se tu fez algum experimento ou de onde tu tirou esse valor. Porque lá no final tu coloca que na literatura tem 20 e tem 30, né? Sim, a gente achou 2 dados, né? Que foi de 25% e 30%, que foi de artigos diferentes. E a gente utilizou uma média, né? Só para fazer esses cálculos mesmo, para saber uma quantidade potencial de tijolos, que seria 25%, né? Mas tanto 20% quanto 30% foi visto na literatura que atingia o mínimo necessário. E tu não chegou a fazer experimentos desenvolvendo esses tijolos? Não, ainda não. A gente tem a perspectiva de fazer isso. Sim, seria bem interessante. Uma sugestão para trabalhos futuros tenta não colocar tanto texto na apresentação. Tenta deixar ela um pouco mais limpa, mais clean, que fica mais didático até para visualização. E parabéns pelo trabalho e boa sorte aí no desenvolvimento futuro. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta para o Leonardo? Bom, então eu agradeço aí, Leonardo, pela tua apresentação, muito boa também, como as demais, e pelo meu controle aqui, seriam esses 3 trabalhos que teriam para apresentar agora nesta sala. Não sei se tem mais alguém com algum trabalho, mas pelo controle que eu tenho, não. Então, agradeço Gente, aí. Oi? licença. Tem uma pergunta no chat, eu não sei se vocês viram. Desculpe. Perguntou se existe plano de estudo para uma possível aplicação destes componentes cerâmicos na confecção de telhas. Olha, os estudos foram feitos com tijolos, né? Mas existe sim, né? A gente caracterizando o lodo e podendo fazer nesses testes, existe uma perspectiva de testar também telhas, né? Que aí seria outra BNT também para respeitar. Mas tudo foi feito a partir dos tijolos mesmo. Certo. Pessoal, se não há mais nenhuma pergunta da parte de ninguém, eu agradeço aí a participação de todos. E temos mais alguns eventos hoje ainda, algumas salas aí que estão acontecendo.
E ao final da tarde também temos alguns mini cursos aí para quem está inscrito, né, no workshop de tecnologias limpas. E amanhã ainda continuamos também com novas apresentações e novos eventos aí. Ok? Marcelo, eu agradeço Oi, pelo convite para avaliação dos trabalhos. tá Estavam bom? todos muito bons, com ótima qualidade. Tá certo. Muito obrigado, Jaqueline, pelas perguntas também, e que sempre acabam enriquecendo e engrandecendo aí as apresentações. Certo, gente?